Então, pessoal, estamos aqui no 18º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança. O nosso evento começou aqui... Esse telefone. Nós estamos aqui desde segunda-feira, né, tratando da temática das conexões dialógicas com a dança. Ai, gente, espero que o telefone disparou aqui. Ai, que coisa. Mas, enfim, deixa eu só procurar eu tinha separado um release aqui da Anabela, que eu quero falar um pouco dessa pessoa incrível que está conosco aqui, né? A nossa temática dessa conferência é Estudos Transversais entre a Cultura e a Dança, Conexões Dialógicas. É uma atividade de forma síncrona. A Anabela está em Portugal, lá em Lisboa, e nós estamos aqui no Brasil, nessa relação transatlântica, né, Anabela? É Gente, verdade. isso, a Anabela é doutora, com 2 pós-doutoramentos em literatura, é professora e diretora de licenciatura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é dirigente de diversas instituições culturais. Ela tem, gente, interlocução com todas as áreas das artes, e eu tive o privilégio de desenvolver o meu pós-doutoramento lá com ela, né? Então, foi com muita alegria que nós fizemos o convite, e a Anabela pôde estar conosco aqui, apesar, né, de um problema familiar, mas graças a Deus que a sua mãe está bem, né, Anabela, e você pode estar Exato. conosco aqui nesse momento. Eu passo a palavra para você. Se você tiver mais alguma coisa a seu respeito que você acha interessante o pessoal conhecer, eu queria que você falasse um pouquinho de você, dessa sua relação com as artes, com a cultura, e que interlocução e conexão dialógica é essa possível de se fazer com os seus estudos, com a literatura e a dança. Bom, está com você. Ok. Muito obrigada, professora Isabel Coimbra, bem-aja por este convite, agradeço muito, com muito gosto e muito honrada. Enfim, estas questões curriculares, há sempre coisas que se desatualizam e, portanto, eu não vou estar a falar nelas, mas vou falar já agora, do modo como a literatura acabou por me conduzir pelas referências intertextuais, pelas alusões, por, no fundo, uma museologia do seu imaginário e da sua imagística, que faz dela uma espécie de antropologia das antropologias, na expressão do professor Fernando Cristóvão, ou, se quisermos, um lugar de convergência de um conhecimento total. A literatura foi-me conduzindo a esse diálogo com as artes e ao fascínio por portas que ela abria, às vezes de uma forma subtil, outras vezes de uma forma bastante mais clara, e de facto a literatura foi um caminho, poderia ter sido através de outros caminhos, como por exemplo a dança. E a professora Isabel Coimbra foi através da dança, eu fui através da letra, da palavra, do verbo, que realmente convoca toda uma memória da cultura humana, não é? Da cultura universal, mas especialmente no que me respeita mais diretamente a cultura ocidental, europeia, etc. E, portanto, comecei a ver que era impossível entender a literatura sem entender essas ligações imensas que a sua memória íntima vai sempre convocar e trazer à nossa consideração, ativando nos leitores a sua diferente referenciação. Cada um terá referências privilegiadas em determinados aspectos e em determinadas artes, em determinadas áreas do conhecimento, e, portanto, vai tender a ir para essas áreas de conhecimento, mas sem dúvida que ativa um pouco
de tudo aquilo que nós conhecemos, e é um desafio permanente. Portanto, tem sido a própria literatura a conduzir-me, por isso eu dirigi um grupo de investigação intitulado Literatura em Interartes, porque a literatura não se entende senão numa inscrição cultural em que a cultura é entendida como esse longo, permanente, multímodo diálogo das artes também. Aqui o que vou propor, eu passaria já ao PowerPoint, e o que eu vou propor é, ora bem, é uma, não sei se me estão a ver, o PowerPoint, ok. Ok, abriu. Ok. É um pequeno passeio num percurso por 3 etapas. Enfim, de dimensão diferente. A primeira é a dança na cultura, porque a dança é parte da cultura. Depois uma breve evocação, é uma pequena surpresa à professora Isabel, à Isabel que tive muito gosto de ter cá, e finalmente o case study que trago aqui, breve, de Almada Negreiro e os bailados russos. E começaria exatamente pela dança na cultura. Na verdade, são prolegómenos. Tenho tratado esta... Eu vou tentar tirar isto daqui. Como é que eu faço isto? Assim. Eu tenho tratado esta questão e por isso trago aqui uma trilogia que me ocupou durante uma série de anos, em que eu tentei perceber esse diálogo da literatura com as outras artes no âmbito da cultura. E essa inscrição cultural é aquela que explica muito da memória íntima de cada objeto de arte, cada discurso, cada texto. E, na verdade, é ela que vai explicar o próprio cânon. O cânon que oscila entre tradição e inovação, entre a continuidade e a descontinuidade, entre o antigo e o moderno, etc. Ele vai emergindo da cultura, em cada época, em cada comunidade, vai dando conta das oscilações do gosto e das identidades das diferentes comunidades, mas vai também sofrendo as suas próprias mutações em função dos códigos específicos que tem. Portanto, eu dediquei esta trilogia a esta questão, mas depois tive que, exatamente porque essa é a proposta, que ir pesquisar atrás das peças artísticas. E busquei, então, o sfumato, aquilo que eu designei por sfumato por homenagem a Leonardo da Vinci. Era uma altura em que estávamos a celebrar os 500 anos de Da Vinci e eu, de facto, homenageei-o com este título. No fundo é quais são as letras e artes são cristalizações culturais e estéticas que nos fornecem uma espécie de cápsulas do tempo, naturalmente museológicas, com tudo o que isso tem de transformação, porque eles não são, letras e artes não são meros espelhos, mas lugares de refração dessa realidade, desse real, de que vai emergindo e que está em permanente mutação. Pronto, e nestes aqui fui tentar esclarecer as questões, quer no plano das letras e das artes, quer no plano das identidades nacionais. Mas eu lembro também duas referências do conhecimento que temos que ter em conta. A primeira referência é o efeito Medici. Nós falamos de diferentes lugares, falamos e pensamos de diferentes lugares. Esses lugares são disciplinares, são áreas científicas,
e no seu diálogo vão produzir conhecimento novo, porque se encontram e produzem um avanço científico. O efeito Medici é, no fundo, uma chamada de atenção àquele fenómeno que houve com o Renascimento e que, na interseção de ideias, conceitos e culturas, conduziram a conceitos novos, como a proporção, como a perspectiva, etc, etc. Portanto, e ver este índice é muito claramente ver uma retórica dessas formas de aproximação do conhecimento. Por outro lado, e essa aproximação vai justificar que situações como esta, autores como Steiner, que defendem que a ideia da Europa nasceu nos cafés, ou seja, nas conversas, ou seja, no modo como a convivialidade foi cruzando conhecimento, foi aproximando conhecimento diverso. A segunda referência que eu gostaria de lembrar é a referência da complexidade. Edgar Morin trouxe-nos a ideia de pensamento complexo e outros autores, como Brockman, como Wilson, trouxeram-nos, no fundo, a ideia de que é absolutamente indispensável corresponder a este, no fundo, apelo de Snow, quando das duas culturas, para darmos um passo em frente e tentarmos aproximar os diferentes conhecimentos. São sistemas complexos, não vou aqui deter, mas são sistemas que não permitem falar em áreas disciplinares tomadas em si e por si. Literatura só não vive, não sobrevive com a sua vibração imensa no plano semântico. E o outro aspecto que eu chamava a atenção é o modo como nós temos trabalhado na lusofonia, o que significa que no encontro nos encontros dessa fraternidade cultural e linguística, nós vamos assistindo sempre a passos em frente, a desenvolvimentos que são inovadores no plano do conhecimento, das artes em geral e das letras. Em segundo lugar, eu queria evocar uma pessoa que já o faz há muito tempo e que foi, de facto, uma riqueza. Isto é uma surpresa, mas é uma surpresa justa. A professora Isabel Coimbra esteve a fazer o seu pós-doutoramento aqui, e em vez de ficar com uma pequena investigação sobre a calçada portuguesa e o modo como a dança e a calçada portuguesa, que já são artes diferentes, não é? Se relacionam, construiu muito mais lugares de troca de saberes. Uma delas foi o coletivo de pesquisadores brasileiros em Portugal, que, no fundo, acabou por absorver outros pesquisadores, não apenas brasileiros, mas todos aqueles que vinham e que estavam reduzidos à sua solidão e à sua área de investigação. Ora bem, o diálogo entre eles acabou por gerar muito mais conhecimento, uma riqueza imensa, e a própria interdisciplinaridade sinalizada por estes logotipos revela a riqueza que agora ouvimos no primeiro simpósio internacional multidisciplinar desse grupo, que também já foi feito cá, e lá está, diálogos e interseções, lá está a ideia sempre de cruzamento de saberes, foi este, em que havia 5 grupos temáticos que ia desde as ciências exatas e da terra até à linguística, linguagem, artes e letras. Portanto, daí resultaram outras intervenções riquíssimas, uma delas foi, enfim, um seminário que aconteceu e uma sessão que aconteceu neste congresso,
nestes colóquios internacionais luso-brasileiros, Artes e Letras em Diálogo Global, Guerra e Paz, e no fundo tivemos aqui uma riquíssima intervenção de um grupo organizado pela professora Isabel Coimbra, cá está a coordenação de painel, e agora temos este seminário com a dança em conexões dialógicas, portanto, o conhecimento sempre em diálogo. O terceiro ponto é o case study que trago aqui, brevemente, e que é de Almada Negreiros e os bailados russos. A primeira parte, queria lembrar que Almada Negreiros atravessa o nosso século XX, ele nasce ainda no século XIX, atravessa o nosso século XX, e é uma figura muito marcante. É uma figura, por um lado, das grandes sínteses, da cultura, das artes, etc., mas é também o grande provocador, o homem dos ultimatos, o homem, o performer, e o homem que se dirige, o intelectual e o artista que se dirige às gerações portuguesas do século XX, e que toda a sua vida vai procurar ligar passado e presente, tradição e inovação, entendendo a modernidade não como uma rasura da memória anterior, mas como a potenciação e o momento de religação entre tempos, entre culturas, entre pensamentos, etc. Por exemplo, neste ultimato futurista, ele é muito claramente o indivíduo das performers, ele saltava para cima da mesa e dizia os seus textos provocatórios, não é? Acabemos com este maelstrom de chamorno. Mandem descascar batatas simbólicas a quem disser que não há tempo para a criação. Transformem em bonecos de palha todos os pessimistas e desiludidos. Despejem, etc. E vai por aí fora até que diz, incendeiem os vossos cérebros com um projeto futurista, criem a vossa experiência e sereis os maiores. Morram todos os derrotismos, morram, fim. E termina com uma nota final dizendo que este ultimato deve ser lido pelo menos 2 vezes para os muito inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. Portanto, como se vê, com uma ironia completamente aliada de tudo o que tem a ver com um programa académico, uma visão bem comportada, etc, etc, etc. Dispensei todas as teorias passadistas. No fundo, é exatamente isso que ele. 1917 é, de facto, o ano de Portugal Futurista. É um ano muito rico de chamada de atenção a uma necessidade de um passo em frente na cultura. E ele manifesta o seu desvanecimento, o seu encantamento com os bailados russos, que diz que dispõem de todas as vantagens para facilitarem a compreensão das atitudes sínteses de toda a duração da juventude até esta grande vitória da civilização moderna, etc, etc, etc. E interpelando os portugueses, diz, aproveita, portanto, português, vai ver os balés russos, vai ver como é belo e luminoso o cérebro da Europa, vai ver este gesto dominador e suntuoso da civilização da Europa moderna, vai aprender a ser livre e feliz por tua própria iniciativa. Claro que o manifesto é muito maior, mas estamos no mesmo Portugal Futurista, a mesma revista em que Álvaro de Campos faz um ultimato que começa exatamente com mandado de despejo aos mandarins da Europa. Fora, fora tu, e vai por aí fora, não é? Mandando embora todos aqueles que, no fundo, funcionavam como as grandes referências, os grandes mandarins, não é? Hoje aqui falamos muito dos Budas, não é? Aqueles que na cultura dominavam e
premiam a sua marca, mas também a sua disciplina. O que ele quer é uma liberdade a todos os níveis. E, portanto, começa exatamente com esse mandado de despejo aos mandarins da Europa, porque quer iniciar uma nova fase. Ora bem, isto porquê? Porque, desculpem por aqui, porque os balé russos, tudo isto, atenção, toda a atitude moderna de irreverente e contestatária da Almada Negreiros não tem a ver com os balé russos, mas os balé russos vão ao encontro dessa atitude que é dele e vão ao encontro porquê? Porque eles surgem de uma maneira que parece responder àquele desejo dele de uma arte total que tudo funde. Do ponto de vista dele, eles representam um momento privilegiado da arte moderna ocidental. Ele diz: os bailados russos estão em Lisboa, isto quer dizer uma das mais belas etapas da civilização da Europa moderna está na nossa terra. E se nós olharmos para estes cartazes, nós vamos ver, ele aliás é o autor, eu não vou pôr a gravação porque senão demorava muito tempo, ele é autor do Queremos Ser o único manifesto dos bailados russos, que é este, não é? De que eu já estive a ler um bocadinho. Ele ficou fascinado com aquilo que lhe vai. Eu vou mostrar um bocadinho o design, porque vale a pena ver o que é que surge, surpreendendo a população europeia, particularmente Lisboa. Isto como bailado é completamente surpreendente. Estes figurinos, estes modos de apresentação são absolutamente espantosos para o público europeu, particularmente para o público lisboeta e para o público, enfim, português, de um modo geral, lisboeta, do Porto, etc., portuense. Estava habituado ao balé clássico, não é? E, portanto, nós vemos que é surpreendido por um aspecto completamente diferente que os palcos tinham. Este é um dos livros interessantes sobre isso. E Maria João Castro diz que a permanência dos bailados coincidiu com um dos piores períodos da sua história em Lisboa. Houve o golpe de Estado de Sidónio Pais em Portugal e uma instabilidade política que causaram adiamento da estreia, o público não estava tão interessado assim, etc. E depois houve outras consequências, houve outras circunstâncias adversas, portanto, o contexto não era muito favorável. Apesar disso, eles trouxeram, de facto, uma série de bailados, todos eles surpreendendo o público que assistia. E lembro que um pouco da sua história, eles começaram em 1907 e duraram pelo menos até 2000 desculpem, em 2000 começámos a celebrar a sua existência e a memória dessa sua passagem por aqui. Até 1929, os fundadores foram estes, não é? E são eles que acabam por imprimir a sua marca, trazendo alguns bailarinos especiais, mas arrastando consigo figuras da arte europeias, da dimensão de um Pablo Picasso, de Henri Matisse ou do cineasta Jean Cocteau. Portanto, temos pintura, temos música, temos dança, temos, enfim, todos eles contribuíram para os espetáculos dos balé russos. E a sua trajetória no cenário mundial está dividida em 3 etapas. Uma etapa, digamos assim, de balé clássico, eu estou a utilizar exatamente o modo como estava escrito, não é? A grafia, a ortografia é de citação, não é? Deste Maria João Castro.
A pan-europeia, voltada para pesquisas modernas, e a moderno-internacional, que seguiu, sob a direção de Diaghilev, que seguiu novamente as diretrizes do balé clássico, mas trazendo novidades imensas. No fundo, o que era absolutamente inovador? Do ponto de vista de Diaghilev, o resumo era este: o nosso balé é a síntese de todas as formas de arte existentes. Estes cartazes são reveladores. Estes recortes, não é? Estes são apenas os títulos, dizem do sucesso, digamos, do impacto. Não vou dizer sucesso porque já veremos que a situação é mais complexa, mas do impacto que eles constituíram. Eles funcionaram como uma pedrada no chão, de facto. E, apesar disso, a recepção da imprensa e da sociedade dividiu-se. Por um lado, nós tínhamos o grande êxito, tínhamos, enfim, o reconhecimento do êxito e de um sucesso do aplauso. Por outro lado, enfim, uma espécie de apagamento disso, dizendo que era apenas uma novidade artística e, portanto, a melhor aristocracia de Lisboa iria reunir-se. E, finalmente, uma visão mais morna. Lisboa não se entusiasmou, então o Sol da Meia-Noite, é uma das peças, é uma fantasia de manicômio indescritivelmente caricatural, espécie de ode futurista concebida por farsantes e dançada por malucos. Como podemos ver, e este livro, que é um livro de António Lajinha, chama exatamente a atenção para aquilo que se considerou, que foi para muitos, uma espécie de catástrofe, ou desastre, não é? Do bailado russo dos balé russo em Portugal, naqueles 2 anos, porque, de facto, a recepção dividiu-se e, em ambos os casos, foi encomiástica, quer na negativa, quer na positiva. Mas e porquê que essa trupe e a arte dos balé russos causou esse impacto tão dividido, tão radicalizado? Porque, de facto, ele era estranho. Vejamos a surpreendente combinação de tradição e inovação, de popular e de erudito, de letras e artes, nesse balé russo. Isto era, de facto, o ano em que se começam a... Só aqui nós estamos a ver versões muito diferentes daquilo que nós imaginaríamos numa companhia de bailado. Esta e esta serão imagens mais ou menos reconhecíveis, mas aqui já nos surpreendem. Ora, aquilo que nós vamos ver é uma síntese de dança, música, pintura, coreografia, cenografia, moda, figurinismo, etc., em direção à arte total, mas com imagens que nos surpreendem. Por exemplo, esta imagem ou esta imagem não serão exatamente as imagens mais habituais no balé ventral. Autores como Bakst, Picasso, Chanel, Stravinsky, Nijinsky, etc., constroem aquilo que na Europa foi sensação e que foi considerado como arte compreensiva, ou seja, uma combinação de todas as formas de arte, e que teria sido a maior mudança e a maior síntese que se conseguiu na história da arte moderna. Lynn Garafola, que é professora de dança na Universidade da Colômbia, diz que 3 ideias foram fundamentais na transformação, ou melhor, no impacto e na influência que este grupo teve na dança.
por um lado, a ideia de que o estilo pode ser transformado, não tem que ser sempre repetido, não tem que ser tudo de acordo com um determinado figurino que uma vez foi montado, por exemplo, a Bela Adormecida, ou para o Lago dos Cisnes, ou. Em segundo lugar, a ideia de que o balé pode basear-se na expressão corporal, mas incluir a ideia de pesquisa e de busca de novas formas. E, por fim, a ideia de que uma companhia não é um museu, é um lugar também de investigação, inovação e, portanto, de mudança, de transformação, de revolução. Trago aqui, naturalmente, alguma bibliografia internacional vai neste sentido, trago aqui alguns, também da música, não é? Que nos são conhecidos, são meros exemplos. E agora gostaria de mostrar alguns dos figurinos e alguma da cenografia, algum do design desse grupo e dos seus bailados, que mostram bem que isto foi uma pedrada no charco no início do século. Não é? Estamos a falar de 1917, em que os modernistas portugueses eram considerados pela grande maioria da imprensa portuguesa e da sociedade portuguesa loucos de manicômio. Não é? Claro, muito bem vistos por uma certa, um certo escola erudito, mas mesmo assim era um certo culto, digamos assim, bastante circunscrito. Ora bem, isto é claramente, digamos, uma visão contrastante. Nós tanto temos a aristocracia tradicional, enfim, como temos este vestuário completamente inesperado e completamente surpreendente para qualquer um de nós. Eis como, com Picasso e outros, nós temos os cenários a serem montados. E os cenários oscilam, não é? Oscilam entre essa tal aristocracia e uma inovação estranha, difícil de caracterizar, de adjetivar, de catalogar. E é exatamente isso que faz a grande modernidade dos movimentos do século XX, quando o ímpeto é revolucionário. Eis estas figuras, não é? Que, olha, por exemplo, esta encenação das meninas, não é? Que claramente convocam a tradição, mas depois nos revolucionam a imagem anterior. Isto são imagens, isto é, por exemplo, na Parade, completamente, o desfile, não é? Completamente inesperado para nós. Ou quando, ainda da altura no Rochinol, ele convoca Henri Matisse e Henri Matisse nos dá este vestuário, não é? Este design completamente inesperado também. Mas, por outro lado, tínhamos estas figuras em cima do palco, não é? No Pássaro de Fogo, ou na Sherazade, ou no Espírito da Rosa, ou no Espírito da Rosa, sim, cá estão estas figuras que nos surpreendem hoje. No caso dos fatos, do figurino da Sherazade, reparemos nós temos aqui evocações do povo da tradição eslava, mas também temos do Oriente das Mil e Uma Noites, a tradição e a inovação. Aqui temos o Petrushka ou o L'après-midi d'un faune, não é? A tarde de um fauno. Vejamos a combinatória destes cartazes, onde tanto temos uma figura mais ou menos trajada à época, como temos figuras que oscilam entre arte nova e Oriente, arte nova europeia e Oriente, às vezes inclassificável.
aqui temos muitas vezes estes cartazes, só os cartazes são suficientemente expressivos, mas depois temos alguns fatos tradicionais, curiosamente, não é? No meio de. É uma combinatória completamente perplexizante para quem está habituado a uma arte de academia, onde tudo está de acordo com um determinado modelo que já foi feito uma vez e que, no fundo, resulta na repetição. Neste caso, por exemplo, José de Almada Negreiros fez este figurino, não é? No figurino fez este desenho, e ele mesmo também o usou, estas figuras, seja na Lenda de Inês, seja na Princesa dos Sapatos de Ferro, seja noutros, são figuras que parecem oscilar entre o completamente inovador e uma certa tradição popular até. Cá estão, figuras que nos surpreendem. Como é que isto não havia de surpreender a população portuguesa? Aliás, os públicos pela Europa fora, naturalmente, pela Europa e fora da Europa, porque nas Américas também tivemos os balés russos, não é? Gostaria apenas de partilhar algumas imagens de grupo, e aqui estão. Estas imagens são também elas surpreendentes, porque as figuras estão vestidas e encenam gestos e movimentos e têm cenários que nos deixam perplexos. Aqui está uma sugestão de tradição popular que não era descurada, pelo contrário, era mesclada com o l'après-midi d'Anfon, cenário estranho, simbolista, impressionista, e nele vamos encontrar uma figura que é o fauno. Rodin dedicou ao Nijinsky, enquanto fauno, esta escultura, e vamos ter na Sagração da Primavera desenhos que apontam exatamente para isto, que anunciam isto, e temos uma coreografia de Nijinsky, a música de Debussy, etc. Tudo tendo a ver com esse célebre poema de Mallarmé, mas atenção, atravessando toda a nossa cultura ocidental, porque assinalava a mudança da manhã para a noite, portanto, aquela tarde, après-midi, como que é, de facto, um tempo de transição, um tempo de mudança, como um momento por excelência da arte, da emergência da arte. O pôr-do-sol foi considerado o momento do artista, o momento em que o pintor emerge, se quisermos, quase epifanicamente, da sua existência banal, cotidiana. Muito obrigada pela vossa atenção. Não quero demorar mais, mas tentei dar um bocadinho desta. Eu vou tentar interromper o compartilhamento aqui. Tentei dar um bocadinho, eu não sou de dança, mas tentei dar um bocadinho da perspectiva que a recepção foi tendo em Portugal e da riqueza que foi sendo reconhecida através dos tempos, mas no seu próprio momento de ocorrência, a recepção que foram tendo os balés russos, enquanto aspirantes a uma arte total, a uma arte compreensiva, como dizem alguns teóricos, a uma arte em que todas convergem, se entrelaçam e dialogam. Não sei se fui ao encontro desejado, mas muito obrigada pela vossa atenção.
Bravo! Nossa, Anabela, Obrigada. que lindo! Que imagens, hein, essas fotos. E é incrível que, embora sejam fotografias, não vídeos, né, uma imagem em movimento, mas a gente vê a riqueza do movimento perpetuado nas fotografias ali, do registro, né, dessa conexão. Porque quando você fala dança, é impossível você pensar só movimento de corpo, né, o que a gente fala muito. O figurino é texto também. Que riqueza, né? Você mostrou aí esses figurinos com tanto detalhe, artísticos, de fato, admirável. Quando eu tive fazendo o meu doutorado em Paris, eu tive o privilégio de assistir o Sagração da Primavera do antigo balé russos, né? Dos antigos balés Sim. russos, que foi a companhia do Diaghilev. E assim, o impacto, como que o impacto do figurino é um texto que, junto da dança, potencializa a narrativa, né? Junto com a música, e tem o cenário, como você mostrou. Nossa, muito legal, que bacana essa, essa analogia que você fez, sensacional. E eu lembrei de um livro, eu estou estudando muito Rancière, né? Jacques Rancière, Sim. que ele vai falar de um conceito, ele vai rever o conceito de estética, né? No sentido da estesis grego. E aqui tem um capítulo que chama Dança da Luz, que o Rancière ele se inspirou numa crítica que o Mallarmé fez de um espetáculo que ele assistiu da Loie Fuller. E você fala dela e você traz, né? Quer dizer, esse impacto histórico que a dança, em diálogo com outras linguagens, tem sobre a cultura, né, Anabela? A gente não Exatamente. sai a mesma coisa depois de um espetáculo como esse, né? E, assim, é uma delícia esse texto, que foi publicado num jornal em Paris, no Folie Bergère, 1893, e ele começa assim: quando, ao subir da cortina em uma sala de gala ou outro local qualquer, a dançarina surge como um floco. Que brisa o Exatamente. trouxe! Então, assim, a bailarina desaparece, surge o floco, surge a narrativa em metáforas. Então, ele não fala de onde veio a bailarina, ele fala de onde veio o floco, porque ela Só. encarna todo um texto, toda uma poesia muito interessante. E aí ele associa miraculoso o palco evitado por saltos ou marcado pelas sapatilhas de ponta. Adquire imediatamente uma virgindade de lugar estrangeiro. E aí ele vai descrevendo, porque a dança da Loie Fuller, ela não era só movimento também, além do figurino, né, Anabela? Tinha as projeções naquela roupa, Sim, naquela exatamente. época, assim, era um negócio que, inclusive, gerou a morte dela, né? A gente teve que ela ficou doente, assim como muitos das pessoas que lidaram com aqueles gases, com aquelas químicas todas, eles não entendiam o que era radioatividade ainda, o poder nocivo que era. E ela morreu precocemente porque ela recebia toda aquela carga nela desse Exatamente. texto. Inclusive, ontem a gente teve uma mesa onde a gente falou sobre a interdisciplinaridade nessas conexões, e teve um trabalho de um professor de educação física que ele fez um levantamento com vários bailarinos, uma pesquisa empírica mesmo, e ele detectou um adoecimento desses sujeitos, né? Por causa do compromisso em entregar um texto, do compromisso de priorizar as narrativas, a arte. Muitas vezes o artista ele não cuida da sua saúde, né? E você mostrando essas fotos todas aí, Nijinsky passeando nas fotos, tantos sujeitos que a gente sabe que nas entrelinhas
esse compromisso de entregar uma arte magnífica, né? A quanto custa. Então, assim, meu Deus, é muita coisa. Eu agradecer você demais e me citar junto disso tudo, meu Deus. Quem sou eu? Porque fez aqui um trabalho magnífico de serzimento das diferentes artes e se quisermos, do instantâneo e da tradição estética e da tradição monumental, patrimonial. Portanto, muitas vezes, diante de uma peça patrimonial, conseguia trazer-nos um momento de dança inusitado, surpreendente, que chamava a tradição. Eu, aliás, tenho pena de não ter trazido pequenas gravações de bailado, de bailados, muitas vezes há algumas de facto do grupo, mas acima de tudo há muitas que são de grupos modernos que tentam retomar, se quiser, e fazer reviver aqueles momentos do grupo dos balé russos. Mas eu não trouxe, porque a dança é de facto uma arte no espaço e no tempo. Sim. E, portanto, desse ponto de vista, eu estava limitada com as fotografias, estava limitada, mas as fotografias mostram um movimento tão grande que eu realmente achei que, pronto, Não, só por aí já era você citou suficiente. Rodin, né? Que Rodin Sim. capturou essa obra magnífica do Fauno de Nijinsky, que assim a sociedade na época o povo não entendeu, né? Ele foi muito criticado, coitado. Claro. Nijinsky é um que se sacrificou muito em função da arte que ele acreditava, ele foi muito mal interpretado, foi o julgado. E Fauno, então, quando a gente assiste assim os vídeos antigos, né, que não tem a definição que hoje temos, mas a gente não perde a beleza, né? Rodin captura esse momento do Fauno famoso, né, onde ele está sentado na pedra. Exatamente. E é onde a gente consegue ver por onde anda o pensamento dele, é maravilhoso. E o Rodin, ele materializou muitas obras assim de movimento de dança, né? Eu tive lá no museu em Paris, na casa onde ele morou, que tem um museu lá. É impressionante como ele captura assim esse movimento da dança em pedra. E aí você falou uma coisa que eu achei sensacional, que eu assim, eu não tinha assim essa associação que você fez, sensacional. Eu acho que me impulsionou meu imaginário aqui quando você fala do efeito Médici, né? Que essa inovação e conhecimento é uma luta que a gente tem tido da área da dança, né? Principalmente em relação à pesquisa. Levar as pessoas a entender o mundo científico, que dança é conhecimento, e a sua palestra mostrou isso, né? A sua conferência provou isso. Quanto conhecimento a dança agrega, até porque ela não anda sozinha, né? Então, é uma área transdisciplinar que dialoga com N áreas, e hoje, com a tecnologia, a gente vê que não há limites, né, Anabela? Não há limites. Exatamente. E você ainda fala uma coisa que eu experimentei na minha pele, que é maravilhoso. Meu Deus, eu tenho tanta saudade de Lisboa, tenho muita saudade. Eu espero em 2004. Esse ano não deu, porque eu trabalhei até virar do avesso, né? Depois que eu voltei do pós-doc, muita coisa, mas em 2004 eu quero voltar, viu, Anabela? Estar com você, planejar alguma coisa para a gente fazer presencialmente, porque, pessoal, vocês não têm ideia do que a experiência da lusofania é nessa perspectiva transdisciplinar. E você trouxe um termo maravilhoso que eu não tinha pensado, mas você materializou a minha sensação, que é a fraternidade, né? Essa conexão fraterna. E depois que eu voltei de Portugal, Anabela, eu falo com todo mundo aqui que o brasileiro precisa conhecer Portugal, precisa conhecer Lisboa, precisa conhecer
muito da nossa origem, né? Há uma discussão muito perversa em relação à crítica ao eurocentrismo em relação ao colonialismo, né? Mas eu até escrevi o meu texto de abertura, eu vou dialogar com as questões de conceito colonial e decolonial, e o Walter Mignolo, ele traz uma coisa muito interessante, que eu acho que tem muito a ver com a sua fala, com esse momento e em diálogo com tudo que está acontecendo no seminário até agora, né? Que a gente não tem como você não compreender os conceitos e sair do mesmo jeito, né? Então, para você entender o que é decoloniar, o que é descolonizar, você precisa entender o que é colonizar. E não é jogar tudo no chão, né? Então, destruir. Nós precisamos ressignificar e fazer uma leitura para o que existe de agora, né? E essa proporção, essa perspectiva da transdisciplinaridade, né, dessa compreensão do efeito Médici sobre a obra e o processo histórico, ele é importante demais. O que você proporcionou para nós aqui foi assim, mais do que ver imagens, foi compreender um pouco da história da dança sobre outras perspectivas, principalmente aquela que faz conexões dialógicas com tantas outras áreas. Te agradecer, querida, que manjar, que aula, viu? E que bom que aconteceu. Eu estava triste aqui, preocupada com você, né? Por você não estar. Falei assim, meu Deus, a Anabela deve estar lá numa situação, né, de emergência, de hospital e tudo. E você estava aí, que bom que você veio, porque foi um ganho muito grande. Maravilhoso. Queria muito te agradecer. E olha, aqui presencialmente, eu trouxe a Pois. edição. Essa célebre fotografia de Essa cartaz, de site, recomendo vivamente que vão ver o seu site. aqui, a Está exposição anotada. está aqui. Eu vou mandar uma foto para Exatamente. você, eu vou filmar, vou mandar, está lindo. E cada Ok. lugar que eu levo a exposição, ela traz diálogos, não é o mesmo diálogo, né? Então, cada lugar é um espaço e eu monto essa exposição de uma forma diferente, sabe? Então, tá muito legal e você faz parte, viu, querida? Você está aqui e o site está só crescendo, cada dia eu coloco coisa lá. Assim, livro é muito bom, né, Anabela? Mas essa perspectiva da internet, ela é uma coisa sem limite mesmo, né? Então, assim, você está aqui conosco, a gente é uma alegria muito grande de ter você, poder chamá-la de amiga, de parceira, viu? E É uma agradecer felicidade. a sua contribuição, rica contribuição. Ainda bem que ficou gravado e a gente vai compartilhar aí com a comunidade. Viu? Você gostaria de tecer algum comentário antes da gente encerrar? Não, eu queria dizer que apenas que foi para mim um prazer imenso, que trabalhar consigo, colaborar consigo, Isabel, é absolutamente enche o coração, é absolutamente gratificante. A Isabel é uma pessoa entusiasta e é uma pessoa que gosta daquilo que faz. E essa maneira afetiva de estar na arte e no conhecimento, eu acho que é a maneira certa, eu acho que é a maneira de chegar, de partilhar, de chegar mais longe. E, portanto, dou os parabéns por esta iniciativa que mostra isso e pelo modo como acompanha todos os que convida com esse carinho, faz com que tenhamos pena de a deixar. Que delícia! E a maravilha também com que tem sempre cuidado de criar situações de convergência e de diálogo disciplinar, cultural, linguística até, que só nos enriquece, só nos faz pensar de formas diferentes, o mesmo às vezes. Que às vezes nós
estamos a pensar a mesma coisa, mas ao pensarmos num público diferente, num contexto diferente, num objetivo diferente, estamos a rodear o objeto e a tentar observá-lo de outro ponto de vista, que tem em conta tudo isso. Isso é uma riqueza para qualquer um de nós. Portanto, que continue a desafiar-nos assim, porque é um gosto. Bem-aja. Então, quero aproveitar e compartilhar os nossos anais. Né? O seminário, a gente tem trabalhos que são aprovados, nós temos os GTs e as palestras, né? Algumas palestrantes enviaram os textos, estão aqui. Isso aqui, Anabela, são os nossos anais físicos, né? Então, não é um livro assim, físico, mas eu tive a ideia de fazer um marcador de livro com um QR Code, e aqui você entra nos anais que já estão prontos, né? Eu vou mandar para você. Quando eu for a Portugal, eu vou levar para você vários para você. Mas eu vou te enviar também o PDF dos nossos anais para você ter acesso à produção que o pessoal fez, está lindo. A gente é igual filho, né? Quando a gente publica uma coisa assim, a gente fica, verdade. A gente fica assim, igual neném, né? Ai, que bom. Porque é conhecimento, né? É produção de conhecimento na área. E, gente, já dando um spoiler aqui, a Anabela citou o CPBP, né? O simpósio. Nós estamos organizando os nosso dossiê. A Anabela vai estar produzindo, inclusive, o prefácio, né? Eu não te mandei ainda o sumário, porque eu não tive tempo. Eu estou mergulhada nesse evento aqui, mas o pessoal lá do CBP já me... Tabel, você esqueceu da gente? Eu falei, não, gente, eu só estou num outro evento, mas é porque nós temos o compromisso de estar publicando, lançando em dezembro. Então, gente, aguardem aí, que logo, logo nós também teremos o nosso dossiê, que é um livro, né, que a gente está montando sobre o nosso CPBP, que também tem muito trabalho bacana. Anabela, muito obrigada de novo. Obrigada. Melhoras para sua mãe, fique bem, tá bom? E muito obrigada. Agradecer mais uma vez por essa parceria tão linda, tão gostosa. Eu amo você, eu amo estar com você e espero que a gente tenha muitos momentos tão gostosos como a gente teve essa tarde aqui. Tá bom? Muito obrigada. Bem-aja. Beijo grande, querida. Isso que se repita sempre. Aí. Pessoal, fica ligado que o seminário continua. Agora, às 17 horas, nós vamos ter uma outra conferência com a professora Lina Donar, lá do Canadá, onde ela vai falar sobre dança na perspectiva psicossomática e trabalhando as transversalidades, conexões dialógicas. Até daqui a pouco. Tchau, Anabela. Adeus.